pessoal, tudo bem? Professor Alex Azik aqui para mais uma aula sua do referencial, certo? Terceiro ano, vamos lá. Prometi para você que na aula passada nós veríamos aí a parte de tubos sonoros, né, abertos e fechados. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos falar a respeito do efeito sensacional. Do efeito Doppler, certo? Para a gente poder caminhar aí mais rapidamente com essa questão do conteúdo aí, visto que nós temos que adentrar na apostila nova, beleza? Então agora efeito Doppler, né? Que é um efeito que aparece aí explicado na página 269 e 270, né? 269 e 270. Então se você der uma olhada na apostilinha aí, ó, ele já coloca de cara uma situação aonde você, como pessoa aí que caminha na rua, aí como transeunte, você já passou por isso, né? Quando você está na rua e vem uma sirene, seja de polícia ou de bombeiro, você nota um efeito interessante, né? Um efeito agudo quando a fonte se aproxima de você ou você se aproxima da fonte muito rapidamente, né? É aquele, até brinco fazendo aquele né? Acho que todo mundo já notou esse efeito, né, da sirene. Quando a ambulância ou a polícia vem, é mais agudo, quando ela se afasta é mais grave, né? O nome desse efeito é efeito Doppler, né? É causado pelo movimento da fonte sonora em relação ao observador que recebe esse som, né? Esse fenômeno pode ocorrer quando a fonte está em movimento, quando o observador está em movimento ou quando ambos estão em movimento. Veja lá, quando o trem veio vindo, gerou um efeito agudo. Quando o trem se afastou, gerou um efeito grave, né? A gente tem até uma formulinha para lidar com isso. Chamando a frequência realmente emitida de fonte F, né, a frequência percebida pelo observador de OBS, né, essa aqui é a frequência real da fonte, essa aqui é a frequência que você percebe. Entre essas duas, existe um termo mediador aqui, né? Essa aqui é que você percebe, essa aqui é da fonte, né? A velocidade da fonte fica como VF, né? E a velocidade do observador fica como VOBS, e a velocidade do som aqui fica colocado quase sempre os exercícios vão abordar aí como 340, 320, por aí. Beleza? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? A frequência do observador vai ser dada por essa relação entre a velocidade do som e a velocidade do observador, dividido pela velocidade do som, velocidade da fonte, produto com a frequência que realmente a fonte produziu aí. Aí vem o aluno e pergunta, professor, tem um mais e menos aí, né? Como que eu vou lidar com isso? Como que é esse mais ou esse menos? Fala, pois é, vai ter um macetezinho para a gente saber quando é que vai usar o mais e quando é que vai usar o menos, quando que vai ser positivo e quando que vai ser negativo. Já eu falo disso, né? Uma aplicação prática para o efeito Doppler está aqui, ó, quando você vai fazer o ecocardiograma, né, que ele utiliza esses efeitos para medir a direção e a velocidade do fluxo sanguíneo e do tecido cardíaco, né? Então, você tem uma diferença de coloração aí no ecocardiograma, né? Quando você tem lá uma cor, né, indicativa de aproximação, né, para quando você tem um sentido ascendente vindo para o aparelho, e um mais escuro quando o sangue flui no sentido de se distanciar, né? Essa diferença de coloração no exame aparece aí por ordem do efeito Doppler, né? O que você nota? Que quando você tem uma aproximação entre a fonte, né? Entre a fonte e o observador, a frequência do observador parece que é maior do que a frequência da fonte, né? E quando você tem um afastamento, né, você percebe que o som vai ficando mais grave, a frequência que o observador percebe é menor do que a frequência da fonte, né? O som percebido é de menor frequência, né? É interessante isso, né? Mas falando lá do efeito lá da fórmula, né? O que a gente vai fazer aqui, ó? Lá naquela fórmula que eu havia colocado aqui para você, ó, o uso desse positivo e desse negativo vai depender disso que eu vou falar agora, ó. O que você vai fazer? Você sempre vai estabelecer aqui, ó, do observador para a fonte um eixo positivo, ou seja, quando você vê algo vindo de contra ele, digamos que venha, né, um caminhão do bombeiro vindo para cá, ele está na calçada, vem para cá,
ele vem, se você adotou o sentido positivo do observador para a fonte, e o caminhão vem, digamos, da direita para a esquerda, qualquer velocidade que eu associar à fonte vai ter que ser negativa. Só isso. Né? Então vamos supor que o observador esteja aqui, você adota o eixo, né, positivo para lá. O que você vai notar? Que se um caminhão veio da esquerda para a direita, nesse caso, você vai adotar que essa velocidade é negativa. Se for a favor do eixo, positivo. Se for contrário ao eixo, negativo. Só isso já vai salvar o seu couro. Né? Olha o que eu coloquei lá. Velocidade do observador vai ficar positiva, né, quando o observador se aproxima da fonte. Vai ficar negativa quando o observador se afasta da fonte. Claro, né? Você imagina que aqui eu tenho uma fonte fixa. Se o observador foge da fonte, se ele foge, né, ele está com um sinal negativo. Faz sentido? Se o observador foge da fonte sonora, imagina lá o caminhão do bombeiro parado. Se ele foge dessa fonte, o sinal do observador é negativo porque ele está contra o eixo que une, né? O eixo imaginário que une o observador e a fonte. Quando que a minha fonte é positiva? Quando ela foge do observador. Imagina que eu tenho aqui um carro de bombeiro que ele foge do observador. Ele está se cumprindo, ele está, né, realmente preenchendo o eixo no sentido positivo. Então, se a fonte foge do meu observador, se ela se afasta, é positivo. O melhor exemplo que eu dei até agora, quando o caminhão ou a ambulância vem contra o meu observador, eu tenho um sinal negativo aí, né? Aí você repara que dá certinho no entendimento nosso do dia a dia. E já eu falo disso. Quando o meu observador está parado, né, eu associo zero. Quando a minha fonte está parada, eu associo zero. Olha que legal. Por que quando ele vem, eu ouço aquele agudo estridente? Porque se ele está se aproximando, eu tenho uma velocidade da fonte que está negativa. Então, dentro do positivo e negativo aqui, eu fico só com negativo. Eu tenho uma diminuição desse denominador. Esse denominador diminui. Se ele diminui, eu percebo uma queda do denominador e um aumento da frequência percebida pelo observador. Então, se ele vem contra o observador, esse denominador diminui. Se ele diminui pelo negativo aqui, essa frequência observada aumenta. Por isso que ele vem agudo. E quando ele afasta, é mais grave, né? Por quê? Porque eu tenho uma fonte que está se afastando do observador. Então aqui fica sendo positivo. Se aqui fica sendo positivo, esse denominador aumenta. Se esse denominador aumenta, eu tenho uma frequência que diminui. Então eu percebo quando ele passa para longe de mim mais grave. Interessante, né? Exercíciozinho para você aprimorar o seu jutsu. Um automóvel movendo-se a 20 metros por segundo passa próximo a uma pessoa parada junto ao meio-fio. A buzina do carro está emitindo uma nota de frequência 2 kHz. O ar está parado e a velocidade do som em relação a ele é 340 metros por segundo. Que frequência o observador ouvirá quando o carro estiver se aproximando e quando o carro estiver se afastando? Legal, né? Olha lá. Quando o carro estiver se aproximando, o meu observador está aqui, eu associo para ele velocidade zero. O meu eixo está para a direita e o carro está vindo. Frequência da fonte 2 kHz, velocidade da fonte 20 metros por segundo, que é a do carro, né? Velocidade do som 340, velocidade do observador. Eu simplesmente vou preencher isso daqui, ó. Trocar o F por 2. Pode ser 2 se eu lembrar que lá na resposta é em kHz. Se eu esquecer disso, eu ponho 2000 aqui, ó. Então se eu botar 2000, a minha resposta sai em Hertz. Se eu botar 2, eu vou ter que lembrar que a minha resposta sai em kHz. Beleza? O VF eu vou chamar de 20. Velocidade do som aqui eu vou botar 340. 340, observador 0. Velocidade da fonte 20. Olha lá como é que vai ficar, ó. Aplicando a fórmula, né? 340, 0 menos 20. O que vai acontecer aqui? Vai ficar 340 sobre 320. 340 sobre 320, né? Aí você faz a divisão, multiplica por 2, vai dar 2,125 kHz. Por que ficou em kHz? Porque eu associei essa frequência aqui no valor de 2 kHz. Legal, né? Letra A está resolvida, é só aplicar. Veja lá que o carro veio emitindo 2, mas o observador percebeu 2,1, né? Percebeu um leve aumento aí na frequência. Isso quando o carro está se aproximando. Mas e quando o carro está se afastando? Bom, quando ele está se afastando, eu vou usar a mesma fórmula, a mesma
a mesma retirada de dados. O que vai mudar? A velocidade da minha fonte. Olha, professor, se quando ele estava vindo eu associei uma velocidade de fonte negativa, porque estava contra o eixo, agora ele está indo a favor do eixo. Ó. Ele está de fato aí, ó, se o eixo é do observador para a fonte, ele está se distanciando do observador, essa velocidade da fonte aqui fica positiva lá. Né? Mesma coisa, utilizo a fórmula, vou ser feliz, 340, 340, velocidade do observador 0, velocidade da fonte mais 20. Velocidade da fonte mais 20. Por quê? Porque ele está fugindo do observador. Aqui vai dar 340 sobre 320, você faz a divisão lá, multiplicado por 2, vai dar um número abaixo de 2 kHz, que era o valor que foi dado lá como a frequência da fonte, né? Então veja lá que quando ele veio com 2.1 para o meu observador, e quando ele passa com 1.889, ou seja, ele vai aí, né, com uma frequência menor, mais grave. Mais um agora da sua apostilinha, aparece na apostilinha na página 272, 272, exercício 1. O que eu falo lá? Uma ambulância transita com velocidade constante em via retilínea, com a sirene ligada em uma frequência fixa FA. A frequência da sirene percebida pelos pedestres que estão parados na calçada, antes e depois da passagem da ambulância, respectivamente. Facinho, né, pessoal? Quando a ambulância vem, eles vão perceber uma frequência maior do que FA, e quando ela se distancia, uma frequência menor do que FA. Resposta correta lá, ó, respectivamente, quando ela vem antes e depois, antes da passagem, a frequência é maior, e depois da passagem a frequência é menor que FA. Resposta correta, letra E de elemento. Está aí na página 272, uma matéria legal, muito próxima do nosso cotidiano. Deixo para você aí, tarefa do amor eterno, 272, você vai fazer para mim 2, 3, 4 e 5. Beleza? Sem problema. Veja aí que essa semana aí a aula era um pouco extensa, eu dividi ela em 2 momentos. Espero que você faça os exercícios aí para ser feliz. Um abraço, até a nossa próxima aula. Tchau!